Olá, pessoal. Vamos nessa videoaula de hoje tratarmos de triângulos e algumas relações entre os triângulos, comparando a semelhança, né, e a congruência entre eles. Na última videoaula, nós exploramos a medição de ângulos, resolvemos alguns exemplos, né, vimos a questão de congruência. Vamos retomar um pouquinho o que nós fizemos. E também deixamos algumas dicas para vocês, futuros professores, né? As dicas que nós deixamos foram as seguintes: procure sempre que possível explorar em suas aulas a diversidade de registros de representação. O algébrico, o gráfico, o escrito, né, que seja na língua portuguesa ou qualquer outra língua que a pessoa tenha domínio, mas principalmente faça esses registros de forma diversificada. Foi essa uma sugestão que nós demos. Uma outra sugestão: mostre que há uma relação entre os construtos matemáticos que nós vimos. Eu destaquei bastante a questão da relação entre uma equação, uma função. São encaminhamentos que a gente dá, né, e em algumas situações fica mais claro para alguns alunos e para outros nem tanto. Incentive os estudantes a descrever os procedimentos que pretendem utilizar para resolver um problema. Peça que eles escrevam, registrem, contem, comentem, né, façam o que a gente chama de compartilhar as resoluções que eles propõem. Bem, é interessante você abrir espaço para que o aluno sempre faça um comentário, né? Sempre traga uma observação, sempre traga um encaminhamento diferente. Isso é muito importante para que ele também desenvolva a capacidade, né, de pensar de forma alternativa, assim, além daquelas que normalmente a gente apresenta. Por isso, a primeira dica ela é muito importante, né? Apresentar várias formas de registro, e isso faz com que o aluno perceba que há possibilidades diferentes de se resolver uma mesma questão. Vamos lá, vamos às aulas, à aula de hoje então, tratando a questão do triângulo. Nós começamos aqui, né, com a figura representativa de um triângulo, e a gente vai tratar um pouquinho do que é o conceito, a definição, alguns elementos e a classificação. O triângulo é uma figura geométrica plana formada por 3 lados, segmentos de reta. Esses segmentos que nós tratamos, como aqui, né, eles devem se encontrar em 3 vértices diferentes, formando ângulos internos. Então nós temos aqui, não foi configurado aqui, né, uma terminologia aqui para os vértices, nem A, nem B, nem C, mas o que eu estou apontando aqui é o que a gente vai chamar de vértices, que são ligados por essas retas, compondo o que a gente chama de lado do triângulo. Bom, essa região interna que eu estou percorrendo aqui, a gente vai futuramente chamar de área dessa figura, que no nosso caso aqui, uma figura chapada, uma figura plana. Uma outra coisa importante é considerar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Aqui fica aquela observação que eu fiz na videoaula anterior, em que a gente pediu para que você pedisse para os alunos construir um triângulo, fazer as medições e somar os ângulos internos. A ideia é que o aluno percebesse que, independentemente do triângulo que ele construa, do formato que esse triângulo tem, esses ângulos somados serão sempre iguais a 180 graus. Né? Eu até brinco, não pode ser 179,999 nem 180,0001. Vai dar exatamente 180. Aí tem sempre aquela questão que você deve mostrar para o aluno, como é que ele vai usar o transferidor, né? Colocar exatamente na posição correta. Tá? Isso é muito interessante também, esse trabalho, que, como eu disse, foi abandonado por conta de que nós não temos mais a tal da geometria, a construção geométrica, né? A aula de desenho geométrico. No meu tempo era desenho geométrico. Pode ser construções geométricas. Lembre da atividade de medir os ângulos, como eu disse, né, usando o transferidor. Os triângulos são algumas das figuras geométricas mais fundamentais. Possuem diversas aplicações na matemática, arquitetura, engenharia e outras áreas. Eu sempre gosto de ilustrar aqui, vou trazer uma ilustração de representações que a gente tem, né? Ou aqui nas torres de transmissão de energia, você vê que é uma estrutura toda constituída por triângulos, né? Aqui nessa ponte, né, que eu não sei te dizer de onde nós capturamos essa imagem aqui, mas é uma ponte meio que comum, assim,
em algumas interior de São Paulo, né? Ali nas três fronteiras, ali na divisa de São Paulo com Mato Grosso, temos uma ponte assim, por onde, no caso lá, passa uma ferrovia. Mas é uma ponte construída por triângulos. Você pode ver que a sustentação dessa estrutura é basicamente feita por triângulos. E aqui nessa planta, né? Essa suculenta, digamos aqui. Minha esposa classifica como suculenta, né? Interessante dessa planta que, se você tirando uma pétalazinha dela, ela brota e nasce 200 plantas iguais, assim. E ela é composta por triângulos, né? Nós temos aqui a definição, então, tá? Dados os 3 pontos ABC, não colineares, como nós vemos aqui na figura, né? Esses pontos são representados pelas letras maiúsculas, e a reunião dos segmentos AB, AC e BC é o que nós chamamos de triângulo ABC. E uma forma de representar o triângulo é por esse triângulozinho desenhado aqui, né? A gente, em outras situações matemáticas, nós chamamos de discriminante delta, tá? Então, esse desenho aqui representa o triângulo. Então, o triângulo ABC. Olhe que nessa figura nós temos, respectivamente, ao vértice C, o lado Czinho oposto, né? Ao vértice A, nós temos o Azinho, ao vértice B, o Bzinho. Bom, então essa é uma forma da gente caracterizar um triângulo, e aqui nós temos a configuração do que a gente chama elementos de um triângulo. Isso já vale uma observação, que quando a gente vai resolver um triângulo, na verdade, né, os exercícios normalmente falam resolução de triângulos. Resolução de triângulos nada mais é do que identificar quanto mede esses lados, vértices e etc, etc. Tá? Então isso é o que a gente chama de resolver o triângulo. Bom, a classificação de um triângulo. Os triângulos podem ser classificados quanto ao tamanho dos lados ou à medida dos ângulos que essas figuras têm. Tá? Em relação ao tamanho dos lados, nós temos 3 classificações, né? Nós temos o triângulo equilátero, no qual todos os lados têm exatamente a mesma medida. Tá? Depois a gente percebe também, quando a gente faz uma construção de um triângulo com essa característica, todos os ângulos também terão a mesma medida. Portanto, se a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, se todos têm a mesma medida, 180 dividido por 3, daria 60 graus cada ângulo. Tá? Isósceles é o triângulo que tem 2 lados que têm a mesma medida e o terceiro lado de medida diferente. Bem? Aqui ao lado tem uma ilustração, né? Mas essa ilustração é só representativa, ela não tem a ver com essa explicação que está aqui ao lado. Escaleno são todos os triângulos que têm os lados de comprimentos diferentes. Bem? Então, duas medidas iguais, isósceles, todas as medidas iguais, equilátero, e todas as medidas diferentes é o triângulo chamado de escaleno. Quanto aos ângulos, nós temos acutângulo, que são aqueles triângulos em que nós temos um ângulo menores, aliás, todos os ângulos internos menores que 90 graus, me corrigindo. O obtusângulo, que tem um dos ângulos internos obtuso, ou seja, medindo mais que 90 graus, e os outros 2 agudos. E o retângulo, que é um triângulo bastante interessante, que é o triângulo que a gente vai explorar um pouquinho depois, até no Teorema de Pitágoras, né? É aquele triângulo que a gente constrói também as relações trigonométricas e etc., resolve uma série de problemas, que é aquele triângulo que tem o tal do ângulo reto, um ângulo medindo 90 graus. Tá? Em geral, se ele tem um ângulo de 90 graus, os outros 2, né, devem compor também 90 graus quando somados. Tá bem? Então, se por exemplo nós temos 90 graus, né, nós temos 60 graus o outro ângulo, obviamente o outro deve ter 30, porque a soma dos ângulos internos tem que completar 180 graus, como vimos. A congruência de triângulos também é uma construção bastante interessante. Quando a gente olha para a questão da congruência, né, que também é comum a gente confundir com a tal da semelhança, quando a gente olha para a congruência, a gente vai fazer a comparação entre triângulos, olhando medida dos lados, né, medida dos ângulos e a composição. Se eu tenho 3 lados, consequentemente, assim, na sequência, com a mesma medida. Se eu tenho um lado, ângulo, lado. Tá? Se eu tenho ângulo, lado, ângulo. Então, isso vai dando classificação diferente. Isso do ponto de vista do desenvolvimento da geometria é interessante porque depois a gente amplia isso, olhando um pouquinho para a semelhança,
e aí se tem a possibilidade de fazer medições, comparações, né, envolvendo essa figura que é bastante explorada nessas, ou será bastante explorada nessas nossas aulas. Bom, dois triângulos são congruentes? Se e somente se, nós temos lados correspondentes de mesmo comprimento e ângulos correspondentes de mesma medida. Tá? Então, essa questão de congruência é o que eu falei, a gente vai olhar o que acontece entre dois triângulos ou mais triângulos, né? Na questão da medida dos lados, né, entre eles e os ângulos correspondentes. Quando a gente fala correspondentes, né, a gente tem que olhar bem ali o desenho, as sinalizações que são feitas para a gente identificar quem é que a gente está comparando com quem ali nas representações. Veremos isso em alguns exemplos. Bom, uma coisa interessante que você deve tomar nota, eu acho que para entender como representação, é o símbolo usado para congruência, que são esses três traços, né? Que é como a gente representa aí a congruência, e aí a gente entende que esse símbolo representa é congruente a. Tá? Por exemplo, se o triângulo ABC for congruente ao triângulo DEF, nós podemos escrever, né, simbolizando aqui triângulo ABC, triângulo DEF, com esse símbolozinho aqui de congruência. Bom, uma dica. 3 motivos para explorar a congruência entre os triângulos nas aulas de geometria plana. Bem, vamos dar uma olhadinha em quais são os 3 motivos. Primeiro, a congruência de triângulos é um conceito central na geometria, pois permite resolver uma grande variedade de problemas, como nós vamos ver aqui, né? Construção de figuras. Quando 2 triângulos são congruentes, podemos afirmar que as figuras geradas a partir deles também serão congruentes. Então, olhar para a congruência é muito importante para fazer a comparação, como eu já disse. Provar teoremas. Congruência de triângulos é fundamental para a demonstração de muitos teoremas geométricos, como o teorema de Pitágoras, depois teorema até de Tales, dependendo da situação que a gente constrói, a gente pode enxergar ali naquela construção triângulos, né? Não é propriamente o caso, mas dá para se fazer isso. Eu vou explorar depois um exemplo mostrando um pouco isso e a semelhança. Então lembra, quando a gente pensa na prova de teoremas, a gente está pensando na prova daquelas proposições que podem e devem ser comprovadas, verificadas, demonstradas, né? Não é bem o axioma é uma verdade que a gente colocou lá que não precisa ser demonstrada, uma proposição que não precisa ser demonstrada. Teorema, em geral, a gente faz uma demonstração, uma verificação, uma análise um pouco mais cuidadosa. As relações de distância e ângulos, né, também é um motivo importante. A congruência de triângulos pode ser usada para mostrar que distância ou ângulos em um triângulo se mantêm invariantes em outro. Então, isso é uma exploração bastante importante, né, que é dado pela congruência, e a gente também vai fazer uso, né, meio que dessa situação até às vezes meio que intuitivamente, mas a gente explora esses elementos sempre que a gente vai fazer alguma demonstração, uma prova, uma verificação, um cálculo, a resolução de um problema e etc. Bom, alguns casos básicos da congruência de triângulos, né, a gente separa aqui. O primeiro deles a gente chama de LLL, que é o caso lado, 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 né? Então, 2 triângulos são congruentes se os 3 lados de um dos triângulos forem, respectivamente, congruentes aos 3 lados do outro triângulo. Então, vamos olhar aqui para um exemplo, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu sinalizei os lados, né, correspondentemente por letras. Então, aqui o lado A, aqui o A, o B e o C e o C. Então, esses lados tendo a mesma medida, são 3 lados com a mesma medida, então é um triângulo com, os 2 triângulos são congruentes e o caso de congruência a gente chama de LLL, lado, lado, lado. Tá? Foi aqui feito um giro na figura para você perceber que independentemente da posição que esteja, os desenhos, você vê que as medidas têm que ser representativamente idênticas, as mesmas. O segundo caso, a gente chama de lado, ângulo, lado. E diz o seguinte: se 2 triângulos têm ordenadamente congruentes 2 lados e o ângulo compreendido, né, entre esses lados, então eles são congruentes. Tá? Então, quando a gente fala aqui, o ângulo compreendido é esse ângulo que está aqui, no caso, o ângulo de 60. Né? Então, aqui, ó, ângulo de 60, B, ângulo de 60C, B, ângulo de 60C, isso indica que
esses triângulos são congruentes e o caso de congruência é o LAL. Um terceiro caso é o caso em que eu tenho ângulo, lado, ângulo congruente. Então, quando a gente olha para essa figura aqui, nós temos 30 graus na primeira figura, depois o lado, né, correspondente a A, depois 90 graus, o ângulo reto. Aqui nós fizemos um giro na figura, mas mantivemos, ó, 90 lado, aliás, e ângulo de 30. Tá bem? Então, nessa comparação que fazemos das duas figuras, nós temos a situação de congruência, que é a congruência do tipo ângulo, lado, ângulo. O quarto caso, que é o lado, ângulo e ângulo oposto, ele é um pouquinho mais específico, né? Então aqui você vai perceber a sinalização que foi feita nos dois desenhos, em que nós temos aqui o lado A, B, né? Que nós temos o lado B', A', ou AB, A', B', tá? Então aqui, ó, nós temos a congruência. Esse ângulo, que é o ângulo Bzinho aqui, né, que está no vértice B, ele tem congruência com esse ângulo. Esse lado aqui, ó, tem congruência com esse lado aqui, tá bem? E aí, o que a gente chama de oposto, né? Então, a gente vê esse lado aqui, ó, esse ângulo oposto, o ângulo oposto a esse lado que nós temos aqui nessa representação. Então, esse ângulo oposto é o que a gente chama de, que dá a certeza da congruência lado, ângulo, lado, tá? Então, lado, ângulo, né? E ângulo oposto, aliás. Lado, ângulo e ângulo oposto, tá bem? Lado, ângulo oposto a esse elemento. Você pode pensar, bom, mas dessa forma eu também teria uma situação aqui lado, ângulo, lado. Sim, né? Propositalmente a gente pode representar como uma particularidade daquele outro caso que nós vimos, tá bem? Nessa representação, muito mais por conta de a gente ter o desenho ali aparentemente, né? Aparentemente idêntico, inclusive lados, os três lados, né? E possivelmente, inclusive, os três ângulos, tá bem? Bom, a questão da semelhança, né, que muitas vezes a gente usa como se fosse sinônimo da congruência, ela tem uma particularidade aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Dois triângulos são semelhantes se for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices, de modo que os ângulos correspondentes sejam congruentes e os lados correspondentes sejam proporcionais. Nota, a correspondência biunívoca, neste caso, indica relacionar elemento a elemento de um triângulo com o único elemento do outro triângulo. Então, essa relação é aquela relação que eu chamei a atenção nas videoaulas anteriores, que é a relação que nós damos para a função, definição de função. Então, aqui temos o exemplo, né? Dados os triângulos A, B, C, A', B', C', semelhantes, com os lados do triângulo A', B', C' de medidas 3, 7 e 5, é a medida do lado AB do triângulo ABC igual a 6. Com isso, vamos obter a razão de semelhança dos triângulos e outros dois lados do triângulo. Então, veja, comparativamente aqui você percebe que os dois desenhos, eles têm tamanho representativo diferente. Então, eu vou estabelecer aqui uma razão, que é o resultado da divisão de um dos lados pelo outro lado correspondente, e a partir daí definir a medida dos outros lados. Vejamos como é que isso foi feito. Então, aqui eu tenho A para 5, B para 7, 6 para 3, estabelecendo uma relação do triângulo aqui, ó, maior para o menor, tá bem? Voltando aqui, então, a razão de semelhança é igual a 2, porque aqui a razão de divisão de 6 por 3 é 2, e eu mantenho, então, essa razão nas outras construções que eu fiz. B para 7, A para 5, e concluo que o A vale 10 e o B vale 14 centímetros. Tá bem? Isso é uma possibilidade que eu faço a partir da noção do que é a semelhança. Tá? Se dois triângulos têm dois ângulos, aqui a definição de semelhança pode se propor as seguintes afirmativas, né? Se dois triângulos têm dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. E pode-se afirmar que têm lados homólogos proporcionais. A palavra, né, a palavra que define de fato a questão da semelhança é essa palavra de proporcionalidade. Tá bom? É a proporcionalidade que garante essa questão da semelhança. 2. Se dois lados de triângulos são proporcionais aos homólogos de outro triângulo e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. A gente já comentou isso, né? Fica aqui essa afirmativa. Se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Então isso também a gente viu no exemplo anterior, né, que mantém-se essa proporcionalidade
E você pode fazer a comparação. Bom, vamos encerrar aqui essa videoaula. Lembrando que na próxima nós vamos explorar os teoremas, né? O teorema de Tales, teorema de Pitágoras, tá? E nos vemos lá na próxima aula.